Alô pessoal, Hum, eu sou o Helder Simbade, professor de literatura e crítico literário angolano. Estou aqui para falar para vocês sobre a geração de 80, um conjunto de poetas dos anos 80. Na verdade, eu já havia disponibilizado aqui neste canal esse vídeo. No entanto, ele apresenta alguns problemas técnicos e eu faço esse vídeo com o intuito de corrigir isso. A literatura angolana parece começar e terminar antes de Angola alcançar a independência. 11 de novembro de 1965, se eventualmente não for angolano. Pelo menos é isto que a academia, no caso as universidades, e a sua visão, digamos, filológica esquizofrénica, nos dão a entender ao não incluírem ou a abordarem de uma maneira muito vaga mesmo, temas relacionados com as literaturas produzidas depois da independência. Nós cremos que os feitos de qualquer geração literária não podem ser ignorados. Defendemos isto. Não é comum falar-se da geração de 80, nem das subsequentes gerações nas nossas academias, em razão da excessiva importância que se dá aos poetas e prosadores nacionalistas. Mas essa importância que é merecida e, na verdade, são uma geração muito digna de ser reconhecida. Aliás, quando falávamos no vídeo anterior sobre o nascimento da literatura angolana, falámos da importância dos nacionalistas e por isso é que Pires Laranjeira vai considerar aquele período como fulcral, como a formação da literatura angolana. É que as universidades são cada vez mais instituições em que a ideologia é muito presente, continuidade dos sistemas. Então, esses méritos, por vezes mais políticos do que literários, são abordados com toda a frequência que uma ideologia exige. Em termos teóricos, o sintagma geração de 80 constituiria um enorme equívoco conceitual, se tivermos em conta os critérios geralmente utilizados para se designar uma geração literária. Muito mais do que a idade dos integrantes, visto que a não contemporaneidade dos contemporâneos constitui um fenômeno normal e inaceitável em qualquer sociedade, como diria Aguiar e Silva, o critério, na verdade, gravita em torno de uma homogeneidade aparente. E nós vamos explicar já o que é isso. Os escritores desse período, como se pode constatar, não partilhavam uma poética comum e tinham aspirações sociais totalmente diferentes. Havia, por exemplo, um Quichimbula que se colocava à margem do sistema monopartidário. Quichimbula podemos considerar uma tertúlia, um movimento literário muito restrito. E tínhamos do outro lado a Brigada, que promulgava os triunfos da Revolução através da figura de Agostinho Neto, que é a figura maior da Revolução. Em termos historiográficos, o que é vulgarmente designado por geração de 80, no âmbito da periodização da literatura angolana, corresponde ao sétimo período, o qual o professor Pires Laranjeira vai designar a renovação, começando hipoteticamente com a formação a 5 de julho de 1980 da Brigada Jovem de Literatura, em homenagem a Agostinho Neto. Conquistada a independência, vivia-se naturalmente uma certa euforia pelo feito alcançado. Augurava-se por dias melhores do que aqueles que o colono proporcionava. Acreditava-se que haviam de voltar à sua Angola independente e reconstruí-la. Aqui, tentando entrar na mentalidade do poema de Agostinho Neto, havemos de voltar. Apesar do ambiente hostil que se vivia, acreditava-se que tudo seria um mar de rosa. Mas havia a guerra fratricida,
é uma guerra fratricida com vários enredos e nós não vamos aqui falar, mas ainda assim havia aquela esperança. Tal propensão para essa visão utópica movia grande parte do povo angolano e, sendo todo escritor um produto da sociedade em que se insere, naturalmente os jovens escritores dos anos 80 seguiram o mesmo curso, tendo sido apelidados a posterior como não apenas os escritores, a geração toda como a geração da utopia. Esse período literário, no entanto, só se faz sentir com maior notoriedade com o advento gradual das Brigadas Jovens de Literatura de Angola, né, que passa a surgir efetivamente a 21 de novembro de 1987 e vai se instalar um pouco por todo o país, mesmo em época de guerra. É necessário referir aqui que a Brigada Jovem de Literatura Angolana nasce da Brigada Jovem de Literatura e surge essa Brigada Jovem de Literatura a 5 de julho de 1980. Tinham ainda uma pretensão, digamos que literária, mas depois o foco será na verdade outro. O ambiente político-social será outro e será causa da sua dissolução. E hoje a Brigada continua mergulhada digamos, num campo mais político do que literário. O ambiente político-social era o de socialismo, imperava um certo saudosismo e não se cantava, e não só se cantava a figura maior da Revolução, no caso Agostinho Neto, como também um sonho socialista e as conquistas da Revolução. Em vista disso, em sua honra, né, em honra de Agostinho Neto, vai editar-se em 1981 2 folhetos cujos títulos eram 2 poemas dessa figura, designadamente Aspiração e Caminho das Estrelas, nos números 33 e 34 na coleção Lavra Oficina da União dos Escritores Angolanos. Infelizmente, a União dos Escritores Angolanos de hoje não é capaz de ter uma revista com essa dimensão. A Brigada funcionava como autênticas oficinas literárias e congregavam jovens poetas, mantendo viva e acesa a importância do constante, digamos, renovador processo de fazer poético. A poética produzida pelos brigadistas afastava-se do tom épico dos poemas de combate que dominam a cena literária dos poetas panfletários. Quem nos informa isto é a senhora Lúcia. Era uma atualização estética abalizada, digamos, pelos modernismo e as poéticas experimentais. Do ponto de vista institucional, a Brigada Jovem de Literatura traduz a concretização do pensamento formulado por Agostinho Neto, segundo o qual era necessário desenvolver o mais amplo debate de ideias. E a Brigada nasceu dentro dessa perspectiva, mas depois é o que se viu. As brigadas sempre tiveram uma certa conotação política, desde o seu surgimento, né? Principalmente após a sua transformação em Brigada Jovem de Literatura Angolana. Da Brigada saltaram nomes extremamente importantes, como Lupito Feijó, Antônio Canguila, Fernando Cafuquema, Antônio Gonçalves, Luís Candimbo, João Maimona, João Tala, etc. A partir de 1984, começa a revelar-se sinais de ruptura e discórdias internas a nível da Brigada Jovem de Literatura de Angola. Nesta linha de colisão, depois da transformação em Brigada Jovem de Literatura Angolana, depois desse distanciamento, digamos, da sua pretensão inicial, passa a redundância, começam a surgir pequenos círculos, grupos, tertúlias, integrados por estudantes à volta de projetos estéticos literários, dentre os quais podemos destacar o coletivo de trabalhos literários O Andange,
do qual fizeram parte Aníbal Simões, conhecido também como Tikakata Balundo, Antônio Panguila, Frederico Ning, Lupito Feijó, Luís Canjimbo, que eram anteriormente membros da Brigada Jovem de Literatura, passaram a ter uma tertúlia no lar dos estudantes universitários das Ingombotas. A tertúlia Andange procura construir uma identidade própria num quadro de partido único, sem pôr em causa o sistema vigente. A assunção vanguardista era mais do que visível num mar onde emergia o simbolismo, o surrealismo, o concretismo e alguma tendência romântica. Em 1985 surge uma corrente alternativa num contexto adverso aos seus intentos, à margem do sistema monopartidário. O sistema monopartidário que foi implantado e na sequência da ruptura estético-literária provocada pela geração que o antecede. Falamos aqui, nesse momento, do movimento cultural Quichímbula, também designado por Canteiro Novo. Num plano dialogista, esta relação, ou melhor, essa geração, né, esse movimento Quichímbula, tinha muito que ver com a geração de 50, estava muito na onda da mensagem, né? E nós não fizemos ainda nenhum trabalho, mas vamos falar também da geração de 50, acreditamos ser extremamente importante. Falamos assim de forma vaga no tema que tinha que ver com o nascimento da literatura angolana. Então, essa tertúlia Quichímbula tinha uma revista, Archote, que passou, por ser tão famosa, passou a designar ou a confundir os leitores, que começaram a chamar o Quichímbula por Archote. E nós destacamos aqui figuras importantes como Eduardo Bonavena, Antônio Azevas, Domingos Nascimento, Rui Augusto, Dudu Pérez, Doriana, José Luís Mendonça, Lisa Castel e etc. Eram poetas vanguardistas de um simbolismo sublime que por vezes se desenrolava num simbolismo concreto. Anularam na totalidade a narratividade que caracterizava os poetas do movimento dos novos intelectuais de Angola, que era tecnicamente a sua base. Trouxeram o verso enigmático, reticente, com exuberante ornato, como que de barroco se tratasse. Os homens da revista Archote eram também designados como a geração do delírio azul. E segundo Antônio Jacinto, aqui citado por Eduardo Bonavena, numa conversa que mantivemos na Universidade Católica, depois da mensagem e cultura, nada mais importante tinha acontecido na história da literatura angolana, a não ser o Archote. E eu digo mais uma vez que são palavras do Bonavena. E é conhecido como uma pessoa honesta, o que nos demonstraria a importância desse movimento que ganhou a sua legitimidade pela qualidade e diversidade da sua proposta estético-literária. O experimentalismo passa a ser, na verdade, o tronco comum entre os cultores do fazer literário inseridos nesse período da historiografia literária. Então, como conclusão, geração de 80 é um termo que acarreta alguns problemas em termos teóricos. Na verdade, eram gerações nos anos 80, estavam divididas essencialmente pela Brigada Jovem de Literatura, Archote e Quichímbula e Rua Andange. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado.